Como preparar o seu parceiro, seu acompanhante de parto para decidir sobre pressão. E decidir sobre pressão na hora do trabalho de parto não é um dom, é um treino e isso pode sim ser desenvolvido durante a sua gestação. E minha senhora, eu preciso te dizer, o seu parceiro, ele não vai agir melhor no parto do que ele já age hoje para lidar com situações difíceis. Eu sei, pode ser difícil de ouvir essa, mas se foi difícil aí para você ficar aqui, você não pode perder esse vídeo. E seja muito bem-vinda ao canal das mulheres mais bem preparadas desse Brasil. Se você não me conhece, eu sou a Laís Helena, doula e educadora perinatal, especialista em partos em recém-nascidos e fundei a primeira mentoria de preparação para parto do mundo, a Prep to Birth, que guia casais do mundo inteiro a verem o surreal no dia do parto e não apenas sobreviverem a ele, com conteúdo denso. Aqui a gente senta a bunda para estudar, assiste conteúdos como esse, entende com profundidade todas as nuances do trabalho de parto e não só faz alguns encontrinhos para falar sobre o básico. Aqui eles aprendem de verdade a bancar as suas decisões no dia mais importante das suas vidas. O que a gente precisa entender? Primeiro de tudo, dentro da sala de parto, imagina assim, uma sala, uma maternidade, aquela luz já branca, aquele corredor com pessoas passando, com macas passando, às vezes você escuta uma outra mulher em trabalho de parto ou visualiza uma mulher que está ali na maternidade, na espera também junto com você. A pressão é diferente, esse momento é diferente a partir do momento que você assina a sua entrada dentro da maternidade. Em qualquer lugar do mundo que você esteja, existe um cronômetro que começa a girar e ele não está girando ao seu favor. E a gente sente essa atmosfera no ar. Às vezes a gestante ela tá saindo daquela casa onde ela estava super confortável, ela e o marido em casa, comendo o que ela quisesse, indo no banheiro do jeito que ela quisesse, e de repente você se vê em um cenário completamente diferente, onde vocês vão acabar lidando ali com uma certa pressão, né? Aquela atmosfera, ela já é diferente. E aí tomar decisões nesse momento, conscientes, com mais responsabilidade, que estejam alinhadas com a experiência que você deseja viver, é um processo bem difícil e bem desafiador. E às vezes o homem que congela dentro desse cenário na hora de precisar tomar uma boa decisão, ele não congela por falta de amor ou por uma fraqueza na sua masculinidade. Ele congela por falta de referência. Grande parte das vezes esse homem foi um parceiraço durante a gestação. Ele estava em todas as consultas, em todos os exames, ele era o seu parceiro na hora de assistir 332 reels que você envia para ele por dia falando sobre parto. Vocês conversam sobre isso à noite, vocês falam sobre isso com a barriga, vocês imaginam esse momento do parto, muitas vezes oram junto para que esse momento seja o melhor possível para a família de vocês. Só que sem referência, sem um preparo intencional que coloque ele em simulações do que poderia acontecer nesse dia, tudo fica muito vago. Ele recebe de você um vídeo que diz que ele não pode permitir que te cortem nesse dia de maneira alguma, que a episiotomia não faz sentido. Você fala para ele, olha, eu aceito tudo menos que me cortem nesse dia. E aí ele tem isso na cabeça, eu não posso deixar cortar minha mulher, eu não posso deixar cortar minha mulher, eu não posso deixar cortar minha mulher. Agora coloca o seu marido aí dentro da sua cabeça em um cenário de pressão, onde vocês estão cansados, há horas em trabalho de parto, ele te vê com dor, você não come direito, ele não sabe mais o que fazer e o que te ajudar, porque parece que nada do que ele tá fazendo funciona ali. E aquele médico pelo qual vocês construíram uma relação de confiança, do qual vocês estão gostando do acompanhamento, onde vocês estão sentindo acolhidos por toda aquela equipe, chega com muita franqueza e fala pra ele nesse momento, olha, a situação aqui é a seguinte, o seu bebê não tá conseguindo sair, o períneo da sua mulher tá resistente, ela tem muita força aqui no períneo e você percebe que esse bebê não tá conseguindo sair aqui, a cabecinha dele vai e vem, ele não consegue. Se eu não fizer um cortinho pequeno nela agora, eu juro pra você que vai ser pequeno, ela vai ter um rasgo que vai até o ânus e aí a gente vai precisar de uma cirurgia pra reverter. Eu vou precisar cortá-la. Momentos de tensão. Vamos a um minuto de silêncio pra você pensar honestamente como você acha que seu marido agiria nessa situação. Ele não tem referência. A referência dele é um vídeo solto da internet. A referência dele foi momentos em que vocês conversaram durante a gestação, que não trouxe para ele uma situação real do porquê isso acontece, quais são as soluções nesse momento, quais são as reais consequências embasado em evidência científica e o que ele poderia fazer para que esse cenário não acontecesse, para que isso fosse evitado. O que ele responde para essa pessoa que estudou 7, 8, 9 anos, que está na frente dele e que parece estar fazendo um bom trabalho? É muito difícil se você não simula e não coloca o seu marido nesse tipo de situação, que é uma situação real e que pode acontecer com qualquer uma de vocês. E aqui eu dei só um exemplo da episiotomia, que é um exemplo famoso, mas existem vários outros momentos que a gente precisa tomar decisões e que às vezes essas decisões não têm coerência com aquilo que a gestante passou para o marido durante a gestação,
mas ele não tem base. Erros muito comuns que as gestantes acabam cometendo nesse momento. Enviar vários reels soltos pro marido. Eu sempre recomendo as minhas preps a fazerem o seguinte: quem enviar um reel pro marido, uma curiosidade, algo que é relacionado a esse momento do parto, não tem problema algum. Mas senta com ele depois e mostra e fala: ó, tá vendo esse vídeo aqui que eu te mandei? A evidência é essa aqui, a justificativa é essa aqui. O que eu queria que você pegasse nesse vídeo é isso. Pra não ficar sobrecarregando esse homem de informações soltas, ele obviamente se sente na responsabilidade de cumprir com todos aqueles deveres que você tá colocando ali, e muitas vezes ele não faz ideia de como. E se você acha que o seu marido vai olhar pra você, o seu homem, que é o cara que precisa ter mais senso masculino, testosterona e tomada de decisão nesse momento, ele sabe que o papel dele é te deixar seguro, ele não vai olhar pra você e falar assim: amor, eu tô confuso com tudo isso aqui que você me mandou, eu tô inseguro, eu não tô conseguindo, né, eu admiro casais que conseguem ter essa conversa franca, mas a maioria dos homens não admite isso pra você, não. Então, seja muito consciente e coerente na hora de enviar os vídeos pro seu marido e faça ali as devidas considerações dentro daquele conteúdo que você enviou. Isso é muito importante. Segunda coisa, achar que basta que ele decore frases prontas. Eu sou completamente contra a preparação genérica pro marido, tanto que dentro da minha mentoria de acompanhamento, eu desenvolvi aulas específicas para falar com esses maridos, coisas específicas que a gente precisa fazer pro cérebro do homem conseguir compreender melhor, porque não adianta você decorar uma frase pronta, dar uma frase pronta pro seu marido e disser pra ele assim: se o médico falar isso, você diz isso, se o médico falar aquilo, você diz outra coisa. Porque no momento da sala de parto, na tensão, com dor, com o filho dele quase nascendo, com aquele barulhinho de batimento de criança no fundo, aquela atmosfera toda faz com que ele não consiga bancar aquela frase que você deu pra ele. O que eu mais bato na tecla com os casais que eu atendo? Eu quero que vocês tenham repertório suficiente, conhecimento o suficiente, amadurecido dentro de vocês para que vocês consigam tomar boas decisões nesse momento. É isso que importa, entender o contexto e fazer com que ele compreenda que tipo de decisão seria cabível naquele momento. E não é preciso que o casal seja formado em medicina para isso, mas é preciso que eles entendam esse contexto do parto. Então, acredito que essa possa ser o seu primeiro ponto de reflexão desse vídeo. Ter conhecimento desse cenário de parto. Estude com o seu acompanhante quais são as intervenções mais comuns que podem ser oferecidas nesse momento e para que cada uma delas serve. Quando ele sintetiza isso, quando esse conhecimento ele fica maduro dentro deles, e por que eu falo tanto da importância do preparo durante a gestação com o tempo? Dentro do meu acompanhamento, da minha mentoria Prep to Birth, eu inicio a preparação desse casal com 12 semanas de gestação. 12 semanas é a idade ideal para que nós possamos iniciar. Eles aprendem sobre intervenções na semana 16, eles aprendem sobre intervenções na semana 19, na semana 23, na semana 26, na semana 29, na semana 30, na semana 31, na semana 32. Vocês entendem que lá desde a 12, esse conhecimento sobre intervenções está sendo aprendido, com o tempo ele passa a ser compreendido, existe um processo de amadurecimento desse conhecimento, chega no final da gestação, você lembra, você sabe exatamente o que deve ser feito, porque não foi algo que você aprendeu em cima da hora. Então, amadurecer essas informações, dar essa informação para ele, falar sobre ela novamente daqui a um tempo, trazer um exemplo sobre ela novamente daqui a um tempo, é o que faz com que de verdade ele aprenda e não só decore uma informação solta que você passou para ele. Lá na hora, a gente não consegue sustentar uma informação solta, uma informação que a gente não tem segurança e que a gente de verdade não aprendeu e não apenas decorou. Anota aí, frase decorada não sustenta decisão difícil. Então, o que realmente prepara o teu marido? Entender o contexto, avaliar critérios. Ele precisa entender quais são os critérios de avaliação que a equipe usa para entender que o teu parto está evoluindo ou não, que o teu bebê está bem ou não. Ele precisa entender o contexto do parto, como que a gente avalia se esse parto está indo bem, tá? Camadas. Estou destrinchando camadas de preparo aqui para vocês. Algo que eu faço com os meus mentorados e com os meus casais. Quando que é considerado que essa equipe está acelerando esse trabalho de parto por protocolo? Quando que é seguro ainda esperar um pouquinho, empurrar uma intervenção um pouco mais para frente? Nem sempre a gente consegue ter um parto 100% naturais e sem intervenções. E é por isso que é importante preparar vocês para a realidade do que você pode enfrentar. Se você está grávida, você pode precisar de uma cesárea, você pode precisar de uma indução, você pode precisar de uma intervenção, e o seu marido ter consciência disso e entender quando que cada uma delas deveria ser oferecido, faz com que ele, na hora de tomar uma decisão, também consiga ponderar e colocar na balança. Falar, olha, eu entendo a indicação dessa intervenção agora, mas a gente pode esperar mais 2 horas? Ele entende que não é uma emergência, ele entende que ele não precisa se desesperar para agir. Olha só, mostra esse texto pro seu marido se ele não tá sentado do teu lado assistindo esse vídeo agora. Grande parte das vezes o homem tá muito preocupado em como que ele vai tomar decisões nesse dia de maneira consciente, como que eu vou tomar uma decisão se eu não estudei medicina. E aí ele tem medo de colocar a vida
da mãe e do bebê em risco. Meu querido, o que eu quero que você entenda que é o que eu explico para todos os homens que eu atendo aqui dentro. Não é um direito seu decidir sobre a vida do seu filho e da sua mulher. E é para isso que nós levamos o parto de um parto que era domiciliar antigamente para um parto hospitalar. Porque dentro da instituição hospitalar não é só você que tem responsabilidade pela sua mulher, mas é aquele médico que está assinando o prontuário e que está se colocando ali como responsável técnica e clinicamente dela. Então, se você tem o direito de tomar uma decisão, se o médico pede opinião para você, descarte a hipótese da sua cabeça, a possibilidade de que isso pode influenciar na vida do seu filho e da sua mulher. Se o médico falar isso para você, ele está cometendo um crime. Você deve olhar para ele e falar: meu querido, quem tem que tomar essa decisão aqui é você. Quem estudou para isso é você. Se é uma decisão que influencia na vida, que vai impactar diretamente na saúde da mãe e do bebê. Na grande maioria das vezes, e é esse o cenário real que você vai encontrar, você pode tomar decisões que não vão influenciar diretamente na saúde deles, mas influencia na experiência que eles vão viver. E muitas vezes também na saúde, tá? É legal a gente entender que essa responsabilidade, ela não é do homem. Fica tranquilo, ninguém vai colocar a vida da sua mulher e do seu filho nas suas mãos. Mas é importante você entender que quando você não toma uma decisão consciente, isso lá na frente pode impactar sim na saúde do seu filho e da sua mulher. Por exemplo, existe uma intervenção na hora do parto que é a ocitocina sintética, que muita gente tem medo, o famoso sorinho. Em alguns momentos ela é necessária. Se vocês aceitam essa intervenção quando ela é necessária, souberam julgar aquela situação e analisar, perfeito. Agora, se não e vocês aceitam essa intervenção, ela pode trazer um excesso de contrações uterinas que pode fazer mal para o coração do seu bebê e esses batimentos não ficarem tão estáveis e essa mulher precisar de uma cesariana, ser submetida a uma cirurgia que ela não tinha necessidade e que pode sim trazer desfechos negativos para ela e para suas próximas gerações. Então, essa tomada de decisão, ela influencia em muitas coisas e é por isso que é importante o seu conhecimento quanto a isso. Outra coisa extremamente importante, treinar cenários, simular frases, simular situações. Aqui dentro da PrEP, eu vou ver se eu consigo deixar para vocês aí mais ou menos uma amostra. Nós temos um material que eu brinco que ele é o quiz de jogo com o acompanhante. Eu desenvolvi várias ferramentas para que esses casais pudessem ter esse momento de preparação, que é um momento tão denso, onde a gente fala sobre tantas coisas difíceis, da maneira mais fluida e maravilhosa possível. Como que a gente faz isso? Depois de assistirem algumas aulas de preparação, o casal começa a jogar um jogo durante várias semanas. E esse jogo é como se fosse um joguinho na memória. Ele é muito bom para fixar aprendizado. Então, ali dentro tem perguntas e respostas, como, por exemplo, se contrações de tantos em tantos minutos, é hora de ir para a maternidade? Sim ou não? E aí é uma pergunta complexa com uma resposta complexa. Às vezes o acompanhante erra as primeiras, mas ele já acerta porque eles ficaram muitas semanas fazendo, então ele consegue lembrar disso. E nós temos várias simulações também. É importante que você faça simulações. Vou pedir para a edição deixar aí para vocês alguns exemplos de simulações que a gente faz aqui dentro. Então o homem, ele assiste um conteúdo, ele entende sobre esse conteúdo, a gente conversa sobre ele em consulta e depois ele joga esse joguinho com a parceira ali num momento super descomplicado, num date, no final do dia, no final de semana, e ele vai simulando várias situações. Fulano, se o médico chega pra você e fala que ele precisa romper a bolsa porque o trabalho de parto não tá progredindo, o que você faz? Não adianta você falar pra ele que você não quer que rompa a sua bolsa, você precisa mostrar pra ele o contexto e trazer pra ele situações reais. Você precisa colocar o seu marido em saia justa aí contra a parede durante a gestação. Fazer ele pensar e entender mesmo se ele tá compreendendo tudo isso que vocês estão se preparando juntos durante a gestação. É isso que forja um acompanhante bem preparado. É isso que faz com que um homem dentro da sala de parto, que recebeu muita informação e muito preparo, não se desespere, não tome uma decisão que ele até tinha conhecimento para tomar uma decisão melhor, mas ele acaba se desesperando, porque ele nunca tinha pensado nisso. Um casal que está se preparando para uma situação real, que quer mesmo viver uma experiência surreal no dia do parto, eles se preparam para todos os cenários, falam sobre isso antes, eles simulam isso antes para forjar esse homem a saber tomar boas decisões. Já tem que ter passado essas experiências e essas possibilidades pela cabeça dele durante a gestação. Outra coisa legal para você fazer com seu acompanhante, anota aí, é definir quais são os seus inegociáveis e quais são as coisas que você está disposta a flexibilizar. Vou dar 2 exemplos aqui bem básicos. Inegociável para mim é que não rompam a minha bolsa durante o trabalho de parto e que não me cortem, não realizem o corte no meu períneo, a episiotomia. 2 coisas que eu posso flexibilizar é o uso de ocitocina depois de 4 horas sem um avanço legal de progressão de trabalho de parto e
um descolamento de membrana no final da minha gestação se eu chegar na semana 40 e o bebê não tiver nascido, 40 mais 2, 3 dias. Isso são situações que eu estou disposta a passar se for necessário e situações que eu não quero passar de jeito nenhum. Isso ajuda muito os homens a se sentirem mais seguros na hora de tomar decisão, saber quais decisões eles precisam proteger e quais vocês estão abertas e disponíveis para flexibilizar se realmente for necessário. Isso tira um pouco a pressão dele também e faz com que ele consiga tomar decisões mais conscientes. Homens são práticos, você precisa explicar o contexto, ensinar para ele quais são as mais comuns, as intervenções mais comuns para que elas funcionam. Dá tempo de amadurecimento, geralmente meu tempo aqui é entre 4 e 5 semanas para começar a falar de simulações reais, depois deles terem aprendido o básico, tá? Isso tem um cronograma, uma metodologia feita especificamente para os maridos aqui dentro da Prep to Birth. E aí depois a gente começa a trazer simulações reais e colocar o cérebro dele para trabalhar e para testar todo aquele conhecimento que ele já teve acesso. Então é legal simular muito com ele mudanças do plano real. Muitas vezes a gestante passa para o marido como ela quer que o parto aconteça, mas ela não passa para ele o que ele pode fazer para ajustar esse cenário, caso a gente precise recalcular a rota. Isso é muito importante. E, por último, mas não menos importante, muito negligenciado e ignorado, é o preparo emocional do marido. Quais são realmente os medos que o seu marido tem relacionado ao trabalho de parto? O que ele tem mais insegurança? Qual é o maior medo dele de que aconteça algo com você? Como ele reage na vida quando ele tem que lidar com algo sob pressão? Como que ele reage quando ele precisa ter um certo... Eu não gosto de usar a palavra enfrentamento porque vocês nunca vão me ver apoiando vocês a irem contra a equipe médica. Esse não é o nosso objetivo. Nós precisamos trabalhar ali em equipe. Tá todo mundo ali pela mesma razão, pelo mesmo objetivo. Fazer com que esse bebê nasça saudável e com que essa mulher tenha uma boa experiência. Esse deveria ser o objetivo. Eu defendo uma comunicação clara e estratégica com essa equipe para que vocês sejam mais respeitados e tenham um bom posicionamento nesse momento. Quem sabe se posicionar de forma clara é muito mais bem compreendido e tem muito mais chances de viver uma experiência boa. Então eu prezo para que os acompanhantes aprendam uma boa comunicação. Mas é importante vocês entenderem como eles lidam com isso ao longo da vida. O seu homem vai lidar com você no dia do parto como ele já lida com você na vida. Não crie expectativas irreais. O seu homem ele vai tomar boas decisões nesse momento da mesma maneira que ele toma boas decisões na vida. Se ele não é um bom tomador de decisões, a hora da gestação é o momento que você vai fazer com que esse homem aprenda. A gente vai ter que forjar ele a saber tomar boas decisões. Não espere que ele seja outro homem no dia do parto. Espere que ele esteja preparado para poder dar o melhor dele para você nesse dia. Dentro da Prep to Birth, a gente não faz com que o parceiro seja um coadjuvante. Eu não quero que ele entenda esse dia, eu quero que ele compreenda todo esse cenário. E a gente consegue ter resultados muito legais aqui dentro porque esses homens são forjados durante muito tempo no acompanhamento a tomarem boas decisões, a terem clareza de verdade. É importante que você coloque o seu marido num cenário real. Olha, amor, esse aqui é o cenário que eu gostaria que acontecesse. Eu quero um parto com o mínimo de intervenções possíveis, o mais natural, não gostaria de tomar analgesia. Mas se eu quiser tomar uma analgesia, uma epidural na hora do meu trabalho de parto, essas aqui são as opções que eu tenho. Eu preciso que você me ajude a lembrar delas. Por que isso aqui é importante? Desenvolve esse assunto. Próxima conversa. Amor, eu não gostaria que tal coisa acontecesse, mas se for necessário, a ocitocina ela vem para resolver tal problema. Esse aqui é o objetivo dela. Ela acontece de tal forma, então eu estou disposta a aceitar a ocitocina nesse cenário aqui. Nesse cenário aqui não, tudo bem? Aí daqui a 2 semanas você pergunta para ele, qual é o cenário que eu estou disposta a aceitar a ocitocina? Se o médico fala isso aqui para você em relação à ocitocina, o que você responde? Eu tô dando espaço para que esse homem possa entender e desenvolver como que ele vai resolver esses possíveis problemas na hora do parto. E ninguém faz isso. A maioria das mulheres não faz isso. A maioria dos profissionais não prepara os casais desse jeito. Aqui dentro desse vídeo eu te entreguei um detalhamento, acho que esse é o melhor vídeo sobre acompanhante que eu já fiz nesse canal, te mostrando exatamente como que você precisa fazer para forjar o seu marido a ser um bom acompanhante nesse momento. Eu espero que esse vídeo tenha feito muito sentido para você, que você tenha gostado. Eu tentei fazer um vídeo um pouco mais curto. Eu espero que tenha aberto os seus olhos e que você tenha assistido esse vídeo com o seu acompanhante. É extremamente importante para mim, me deixa muito feliz todas as vezes que vocês deixam comentários aqui trazendo seu feedback. Você já pensou em preparar o seu acompanhante assim? Ou você só tem jogado informações para eles através de Reels? Me conta, eu quero saber se você está de fato ajudando o seu marido a se tornar um bom acompanhante de parto ou você está largando toda a responsabilidade em cima dele e deixando ele se virar. Lembrando para você que tem interesse em entender qual é o melhor caminho que vocês podem seguir, ter já um cronograma organizado do que vocês precisam estudar em cada fase da gestação, em cada semana, que tipo de exame, o que vocês precisam investir, o que vocês
precisam comprar, vocês que querem ter um direcionamento, por mais que esse caminho ele seja longo, ele já foi trilhado e organizado para você dentro da primeira mentoria de preparação para parto do mundo, a Prep to Birth. Lá dentro eu guio casais que estão decididos a estudarem e bancarem as suas decisões. E se você quiser mais informações sobre a Prep, é só você clicar no link de aplicação aqui embaixo na descrição do vídeo. Te vejo no próximo vídeo, um ótimo parto para vocês. Espero seu feedback aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até mais.